Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 36. Este é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Hitita, com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro dos descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz na terra de Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom. Eram netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que habitavam naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Hori e Emã. Tina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, o seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com os seus clãs na terra de Seir. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. A sua cidade chamava-se Dinabá.
Quando Belá morreu, Jobabê, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Mitabel, filha de Matrede, neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú, conforme os seus clãs e as suas regiões: Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom, de acordo com os assentamentos na terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Venha aqui, pois vou enviá-lo até eles. Sim, senhor, respondeu ele. O pai lhe disse: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom. E José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu: eles já partiram. Daqui, eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Ruben propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai.
Quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e o jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele. Afinal, é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado: achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim, continuou a chorar por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho, ao qual ela deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor. Por isso também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: fique como viúva na casa do seu pai, até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi, com o seu amigo Ira, o adulamita, ver os tosquiadores do seu rebanho em Timna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timna para tosquiar as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho. Ela disse: só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Judá perguntou: que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim,
Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora. Tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é a justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: você conseguiu uma brecha para sair. Por isso deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu o seu irmão, que estava com o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Novo Testamento. Mateus, capítulo 10, versículos 21 ao 42. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem, por minha causa, perde a própria vida a encontrará. Quem recebe vocês a mim, recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta.
E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.